realmente importante. O Sistema Único de Saúde encontra-se nessa encruzilhada. Não sei se vocês já perceberam algumas falas do nosso ministro Padilha, ele aponta no sentido inverso do que foi discutido, do que está previsto na Constituição, do que foi o movimento de reforma sanitária, colocando que a questão da saúde complementar, do Sistema Único de Saúde, que a meta era a expansão gradativa e progressiva do serviço de assistência à saúde público, 100% estatal, e a atividade privada atuava só de forma complementar. Ele já questiona isso e coloca que não é bem assim, que o que está previsto, que foi previsto na Constituição, era uma complementariedade que o privado e o público caminhavam juntos, sem a preponderância do público. Fala então não mais em Sistema Único de Saúde, tem falado, isso não é um ato falho, acredito que talvez seja, mas acredito que não, que fala em Sistema Nacional de Saúde, em que a atividade privada e a atividade pública caminham juntas. E não é à toa, e portanto nesse momento, não é à toa que as principais operadoras de planos de saúde foram bater na porta da presidenta Dilma para pedir maiores isenções fiscais do que já recebem. Estão caminhando de pires aí pelos parlamentos municipais, estaduais e do Congresso Nacional, dizendo que não conseguem funcionar e pleiteando, página em vocês, a instituição de um plano popular de saúde financiado pelo orçamento público para as operadoras privadas de saúde. Então, nesse momento de crise financeira dos planos de saúde, que não é só uma crise financeira, é uma crise de gestão, é uma crise também no atendimento, basta ver aí o crescente índice de reclamações dos usuários de planos de saúde, o não atendimento, os indeferimentos, as negações de atendimento aos usuários de planos de saúde. Então é nesse momento que eles querem avançar, que o setor privado quer avançar sobre o Sistema Único de Saúde, sobre as verbas públicas de saúde, sem as quais ele vai ter muita dificuldade de manter suas operações lucrativas no setor privado. Então, é nesse contexto que nós estamos discutindo os avanços, o avanço do setor privado dentro do próprio Sistema Único de Saúde. O complementar se tornando, na verdade, o principal. E nós do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro e da Frente Nacional de Saúde contra a Privatização, que realizou na semana passada um seminário em Florianópolis, que reuniu mais de 500 delegados de todo o país, estamos preocupados justamente com esse processo de privatização da saúde, que põe em risco os princípios elencados na Constituição, o princípio da integralidade, da universalidade dos serviços, da gratuidade e do controle social. Nós, portanto, questionamos como prejudiciais ao Sistema Único de Saúde todas essas propostas de gestão, que vão desde as organizações sociais, que transferem os serviços de saúde para entidades privadas, passando pelas fundações públicas de direito privado, essa excrescência jurídica, que foi arquivada no Congresso Nacional por pressão dos trabalhadores e usuários e também por pressão do próprio judiciário, que questionou a forma de contratação e a forma de prestação de serviços dessas fundações em diversos locais onde elas foram implementadas. Questionamos, portanto, as fundações e questionamos esse último modelo, essa inovação agora, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e as suas subsidiárias, que colocam, como o Dr. Dário já mencionou, a saúde não mais no campo dos serviços públicos, não mais no campo dos direitos sociais, mas coloca no campo das atividades lucrativas, empresariais, atividade econômica, norteadas não pela lógica dos direitos, mas pela lógica do lucro
não pela lógica da vida, mas pela lógica do dinheiro. Então, para nós, esses modelos de gestão significam não só o crescimento dos planos de saúde, né, no setor suplementar da saúde, mas essas propostas dentro do setor complementar, né, que são ditas públicas, porque fazem parcerias com a administração pública, porque não vivem sem o orçamento público. Os profissionais das organizações sociais, da EBSER, das fundações, mesmo sendo de direito privado, eles são pagos por orçamentos públicos. Nunca se ouviu falar numa organização social que tenha injetado dinheiro das parcerias privadas para prestar as suas atividades de justiça. Não, elas vivem e fazem parcerias com a administração pública justamente para pagar as remunerações dos seus profissionais, para a compra de equipamentos, insumos. Tudo isso é feito com orçamento público, né? Então, esses modelos de gestão, acho que a questão foi muito bem colocada pelo colega que me antecedeu, é um problema de financiamento, né, de gestão, e não desse modelo de jurídico de gestão. Pelo contrário, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos que para nós são relevantes, em especial impactam os servidores públicos, né, que eu acho muito importante. Os servidores públicos são a base do Sistema Único de Saúde, junto com os usuários. Sem eles não é possível a assistência à saúde com qualidade, com universalidade e integralidade. E na nossa opinião, do Fórum de Saúde da Frente Nacional, esses ataques, esses modelos privatizantes de gestão de saúde colocam em risco esses compromissos do 100% SUS, né, de se garantir que essas entidades prestem tanto SUS. Vamos lembrar que as organizações sociais de São Paulo, quando foram implementadas, a conversa era a mesma, né? Não haveria abertura da dupla porta de entrada. E passados, implementados, instalados os serviços, o que nós presenciamos? Um decreto do governador de São Paulo reservando 25% dos leitos das aglomerações sociais para pacientes de planos de saúde. E é por aí que eu acho que caminha, né? O primeiro passo é uma parceria complementar, 100% SUS. Depois, como o financiamento não é garantido, está lá no artigo da EBSER, dizendo que o seu financiamento vai se dar também por prestação de serviços e contratos. Então, o financiamento não está garantido pelo orçamento, ele também está garantido pelos contratos. A tendência é que em qualquer eventualidade, qualquer dificuldade financeira legada pelo Estado, comece a cobrar pelos serviços, né, abrir espaços nos leitos públicos para os operadores de plano de saúde, esvaziando o Sistema Único de Saúde e caminhando no sentido do que o ministro Padilha chama de Sistema Nacional de Saúde, que é outra coisa, é outro modelo não incorporado pela nossa Constituição da República como uma vitória, uma conquista do povo brasileiro na reforma sanitária. Então, eu não sei como dispomos de pouco tempo e vários dos meus colegas palestrantes já elencaram diversas questões. Eu queria me ater mais à questão dos impactos para os servidores públicos desse modelo de gestão, né? Eu acho que, anacrônico ou não, eu acho que a carreira é algo que tem que ser discutido, né? Porque a carreira foi posta na Constituição da República, o regime jurídico único, como uma garantia na quebra da ideia do fisiologismo, para concluir, foi uma garantia justamente para não permitir o clientelismo e o fisiologismo da administração pública. Foi para se permitir que nós tivéssemos não servidores, não trabalhadores ocasionais ligados a um político, a uma questão política, a um governo específico, mas que servisse sim ao Estado e ao povo brasileiro. Então, a estabilidade que está prevista no regime jurídico único tem esse sentido, né? O sentido de garantir a carreira. Eu tenho diversos colegas na área jurídica também, e sempre brinco quando falo com os profissionais de saúde e digo, olha, não se discute jamais em relação aos juristas, à carreira jurídica, o regime jurídico único, né? Eu acho que é porque se valoriza bastante
eu acho importante, né, a assistência judiciária é muito importante, por isso tem a carreira típica de Estado. Na saúde, se faz toda essa flexibilização, apresenta-se proposta de que a estabilidade é um problema. Eu considero que a assistência à saúde está no mesmo patamar ou maior anterior à assistência judiciária. Então, a carreira de Estado não se falta, não se diz, não soube falar em falta de juiz, promotor e defensor público nas comarcas do interior do país. Por quê? Ora, é evidente que há uma carreira jurídica. Ele sabe que vai para o interior, mas depois tem uma progressão na carreira, né, em que ele é deslocado cada vez mais para um centro urbano mais próximo da sua residência. Então, ele tem estabilidade. Né, então, isso é o que permite a continuidade do serviço. Então, para concluir, eu queria destacar que a perda da estabilidade do regime jurídico único coloca em risco essa ideia de continuidade de carreira, que para o profissional de saúde é fundamental, né, na sua relação com os usuários do Sistema Único de Saúde. Coloca em risco a continuidade, porque em qualquer crise, como eu já mencionei, como estamos pensando na Europa agora, na Espanha e Portugal, com as crises econômicas, a demissão dos servidores vai ser propiciada, né, com mais facilidade do que se fosse um servidor estatutário com estabilidade. Então, obviamente que isso não ocorre hoje, mas se abre uma porta, uma possibilidade de momento de crise, se tirar do orçamento da União, se cortar logo a questão do servidor público. Para concluir mesmo, eu queria chamar a atenção para outros 3 aspectos que estão sendo negligenciados nesse ataque à carreira do regime jurídico único e à estabilidade. Um primeiro é o controle social. E nas organizações sociais, nas OS, por exemplo, a gente vê isso. Os profissionais de saúde das OS não podem participar das conferências nacionais de saúde, das conferências municipais, estaduais, do Conselho de Saúde, e ter uma posição independente, porque não tem a estabilidade garantida pelo regime jurídico único. Por fim, há um aspecto na previdência do servidor, porque se não se contrata mais pelo regime jurídico único, obviamente que isso vai ir a um regime solidário. Quando fez, também o governo do PT, quando fez a reforma da Previdência, falou que justamente era um regime solidário de previdência pública. Se não se contrata mais, não entra mais ninguém pelo regime jurídico único, isso vai gerar um déficit na Previdência que vai obrigar a novas reformas que retirem direitos. Cria problemas de isonomia entre os profissionais estatutários e os seletistas, que vai gerar relações de trabalho conflituosas e estranhas, né, com diferenciações salariais, disfunções de responsabilidade. E por fim, não vou aceitar a recomendação do Dr. Dazzi, não vou entrar em nenhum aspecto jurídico, mas há uma liminar proposta há uma ação direta de constitucionalidade 2135, proposta pelo PT, PDT, PSD e PCdoB, está com liminar em vigor contra a emenda constitucional que flexibiliza o regime jurídico único na emenda constitucional 19 de 98, proposta pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Então isso está em vigor e não se pode, a questão da mudança do regime jurídico único tem que ser uma discussão constitucional com toda a sociedade e não pontual em cada unidade de saúde. Então eu agradeço a atenção. Obrigado ao Gustavo Gomes.